Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Estamos mais uma vez aqui, mais uma quarta noite com o nosso Antropopapo, né? Que faz parte do Núcleo Fluminense de Estudos de Pesquisa e que integra o INEAC, né? Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos. E esse programa, o Antropopapo, ele integra, né, um projeto de divulgação científica, que é o INEAC ao vivo. Inclusive, depois conferem a programação porque mudou, né? Agora o Antropopapo, o Covid de Reflexão e Para a Sua Ciência serão as quartas, todos eles, e vamos alternar no mês, né? Então, se eu não me engano, vai ficar mais ou menos uma vez no mês cada programa. E sempre às quartas e às 8 horas, né? O Para a Sua Ciência, o Antropopapo aqui no Instagram. E o Covid Reflexão, acho que continua no YouTube, se eu não me engano. Mas é só conferir no feed que tem todas as informações direitinho lá. O Cesta Básica e o Luz Vermelha continuam às sextas. Vou chamar já aqui a Flávia, nossa convidada de hoje. Aqui. Flávia, vamos ver se dá certo. A última vez foi difícil fazer esse convite. Ah, foi rápido. Hoje a internet está cooperando, porque as últimas vezes foi complicado. Boa noite, Flávia. Boa Boa noite. noite. Obrigada por ter aceitado o convite e por, né, ser Agora a gente tem tarefas todo dia, né, o dia todo, e 8 horas realmente é um horário que fica um pouco pesado, né, para todo mundo. Obrigada pelo aceite. Então, hoje estamos aqui com a Flávia Medeiros. Tá dando um ecozinho. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, talvez esteja com algum delay, eu acho, da nossa comunicação, mas eu estou te ouvindo bem. Você me Eu ouve? acho que agora ficou bom. Eu acho que agora foi. E a Flávia Medeiros, ela é professora da UFSC, é pesquisadora do GEPADIM, Grupo de Estudos e Pesquisa em Antropologia do Direito e Moralidade, e também pesquisadora do INEAC e do NUFEP, né? Bom, o tema de hoje é pontos de vistas e lugares de fala, né? Uma perspectiva antropológica. E a ideia em convidar a Flávia para conversar com a gente, né, aqui hoje é um pouco para falar sobre quais as dimensões, né, do lugar de fala e qual a relação que isso pode ter com a antropologia, né, e sua diferença com os pontos de vista, com a perspectiva antropológica. Então, Flávio, se quiser também complementar aí sua apresentação. E obrigada a todos que estão nos assistindo hoje. Beleza, Uri. Pode estar. Boa noite. Olá. Boa tarde. Verdade, né, a Uri trouxe esse convite de participar aqui do Antropopapo. Antropopapo. É quase um trava-língua. Antropopapo. Muito, na verdade, a gente combinou já faz um tempo, né? Muito motivado pelas polêmicas que alguns antropólogos e antropólogas se colocam em algumas situações, e sem querer entrar no mérito, né, dessas situações, mas que também, vez ou outra, emergem, né, críticas entre nós, né, entre colegas, de alguns usos de conceitos, de categorias, né, de concepções que estão muito mais no campo de que a gente poderia chamar, né, de universo distância, né? Tudo nesse contexto. Dá para me ouvir legal? Então, isso que eu ia falar, tá cortando um pouco. Você E tem algum agora? fone perto de você? Ah, não. Não? Mas não tem microfone. Mas dá para me ouvir agora melhor? Tá. Tava cortando um pouco. Vou ficar segurando ele, talvez, porque como ele fica apoiadinho, ele apoia, né, a parte baixa aqui da saída. Pode ser, pode ser. Então, era um pouco nessa discussão, né, desse universo da militância, sobretudo da militância da internet, que não é algo. Tá cortando, né? O Fábio falou ali. Hum. Não, mas agora melhorou. Ah, beleza. Da militância da internet, não só por conta da situação da pandemia, né? Isso já é algo que está presente, né? Marcante nesse crescente uso das redes sociais.
e um pouco dessa concepção que na minha leitura é um pouco borrada, né? Do que são os conceitos, do que são conceitos, teorias conceituais, teorias, né, conceitos analíticos, do que são conceitos nativos e do que são apenas formas que as pessoas utilizam-se de falar na internet, né, nesse, entre aspas, universo militante, né, que na verdade é um ativismo digital, a gente acho que seria o termo mais adequado de falar, e como tudo isso parece que fica como se fosse uma coisa só, né? Então acho que a nossa conversa aqui hoje foi uma tentativa de tentar localizar essas coisas. Sim, E eu sim. acho que particularmente essa categoria barra conceito lugar de fala para nós na antropologia pode ser muito produtiva para pensar, né? Inclusive a polissemia de uma mesma noção para esses três diferentes aspectos, né? Então acho que é um pouco essa a nossa linha aqui hoje. Sim, é interessante, inclusive, para pensar, porque né, eu estava vendo né, nessa discussão toda, né, nessas controvérsias que a gente teve agora há pouco tempo, né, envolvendo antropólogas e antropólogos, sobre o uso também de lugares de fala em comentários de rede social, né? Que aí vira, eu não posso falar, né? Eu como uma mulher branca, acadêmica, não poderia falar sobre qualquer outro assunto. E aí, eu ainda sem ler muita coisa sobre isso, eu fiquei assim pensando, né? Ah, se levar isso ao extremo, não existe antropologia, né? Porque a antropologia, justamente, o que o que define a antropologia é justamente se debruçar sobre o outro, né? Entender o ponto de vista do outro. E aí eu fiquei me perguntando assim, porque o lugar de fala justamente para você explicitar de onde aquele conhecimento está sendo produzido, né? E né, quem está produzindo aquele conhecimento, de onde, como. E esse é um dos preceitos éticos e metodológicos também da antropologia, né? Quando você escreve lá o seu texto, a sua etnografia, é justamente de onde você está falando, né? Como esse conhecimento ele foi construído. E aí eu fiquei nessa, né? Assim, o que, que seria o lugar de fala, então, para a antropologia? E aí acho que você definindo dessa forma, né? Como uma categoria analítica, categoria conceito, quer dizer, categoria analítica ou categoria nativa já desembaraça um pouco esse meio de campo. Ótimo. Inclusive para Essa, mim. essa concepção, né, de que a gente então não pode falar mais sobre, eu acho assim, tem várias coisas Sim, a gente comentar sobre isso. Eu, particularmente, a minha contribuição, né, nesse debate, que inclusive eu publiquei, né, num artigo que saiu na Cadernos de Campo, se eu não me engano, no começo de 2019, sobre essa dimensão, é um pouco inverter a lógica, né? Então, eu falo dessa dimensão do que aconteceu comigo como pesquisadora, né, na Polícia Civil sobre antropologia jurídica e política, antropologia dos mortos, né, que são os assuntos nos quais eu venho me debruçando, e de quando eu, numa situação de apresentação do trabalho, né, na verdade, era um evento numa faculdade privada de direito, na qual eu fui apresentar um artigo em elaboração. Depois do final da minha fala, eu estava junto com a Lucia Embal, que era minha orientadora, né, minha colega de trabalho, e no final, depois, na parte das perguntas, uma pessoa do público, um homem, já com, não sei, talvez uns mais de 40 anos, assim, né, mais velho, foi e começou a comentar dos nossos textos, começou a dizer que era muito interessante o trabalho e me indicou um texto, um artigo para eu ler. Falou, olha, muito interessante a tua pesquisa. Eu acho que vai ser muito legal se você ler um texto que saiu numa revista da FRJ, de um pesquisador. Ele foi lá e fez trabalho de campo no ML. E super interessante o texto, porque ele ele foi comenta lá e fez trabalho de campo. O sobre autor, né? aquilo e tudo mais. E eu assim, nossa, mas esse artigo, ele começa com um caso do jovem lá, tirador de realengo, vai falar de um policial, não sei o que e tal. Ele esse artigo mesmo, muito bom, muito interessante. Eu falei, pois então, acho que esse artigo é meu, fui eu que escrevi esse texto.
na Saima de Lemos, não foi? Aí ele, não, mas ele foi lá, ele fez pesquisa na ML e tal, trabalho de campo na necrópsia, acompanhou outro dia. Eu falei assim, então, sou eu mesma. Eu que escrevi esse texto. Sensacional, cara. E depois ele ficou Sensacional. desconcertado, assim, numa situação realmente sem muito saber como lidar, de fato, né? Muito surpreendido pelo fato de eu ser uma mulher, pelo fato de eu ser uma mulher negra, pelo fato de eu ser muito jovem. Nessa época, eu estava começando o doutorado, devia ter uns 23, 24 anos, e de que ele, né, não conseguia, né, olhar para mim e me ver como autora daquele artigo que ele, pô, Como curtiu, uma sabe? produtora de conhecimento, né? E aí eu Sim. acho interessante nesse deslocamento dessas pessoas que se sentem incomodadas pela sua posição, né, e pelo questionamento da sua posição de saber poder nesse momento, né, da sua tentativa de certa maneira, né, de criticar e de se sentirem deslegitimadas de estarem produzindo um conhecimento por certos outros, enquanto para pessoas como eu o nosso lugar de posição de produtor de conhecimento já é naturalmente deslegitimado, né? Então, eu não vou Diante dizer, disso. questionar o lugar das pessoas que querem pesquisar o que elas pesquisam, porque eu acho que temos a liberdade de produzir conhecimento sobre aquilo que nos instiga. Eu acho que não tem a Sim. ver, né, com o portador, né, com o fenótipo, ou com a classe social, ou com o gênero de quem produz conhecimento. Tem a ver justamente com a dimensão ética de como você o faz, né? Mas eu acho que também, para mim, é mais interessante a reação das pessoas que de fato se afetam por essas críticas, como se fossem direcionadas individualmente a elas, quando nunca passou Sim. a chegar a isso, diferentemente do que acontece com vários outros intelectuais que pesquisam coisas que estão próximas, muitas vezes, dos seus assuntos de pesquisa, seja por antagonizar aquela questão ou pelo menos representar papéis, né, que seriam não previsíveis para aquelas posições. Então, ao mesmo tempo que eu recebi esse tipo de comentário, eu já tive ouvir em seminários acadêmicos da antropologia Eita, travou tudo. policiais, que eu devia Agora pesquisar o voltou. movimento social. Por que Flávia, eu volta um pouquinho. Oi. Flávia, volta um pouquinho, porque deu uma travada quando você falou da situação do seminário, que uma professora, enfim, uma debatedora falou alguma coisa para Ah, você e não. travou aí. Aconteceu de ser questionado por colegas, né, mulheres brancas, professoras, de eu estar pesquisando com policiais, né, da ética da minha posição de não estar pesquisando com. Tá me ouvindo? Eu tô só. Tô ouvindo sim, a minha cara Com de espanto, né? policial, eu conseguia, né, pesquisar com essas pessoas, né? Então também essa é uma questão que assim ela perpassa, eu acho que recorrentemente isso não é uma questão, né, de apenas da minha experiência pessoal, isso está descrito, sobretudo no trabalho de intelectuais feministas negras, né? Uma grande referência em relação a isso é uma socióloga norte-americana, Patricia Hill Collins, que ela vai falar dessa dimensão de quanto, né, muitas vezes certos tipos de pessoas, certas posições sociais, né? Certas pessoas que ocupam, né, de forma original esse lugar do produtor de conhecimentos, que não estão nas posições hegemônicas, né, da academia, são recorrentemente questionados, né, por estarem ocupando essa posição pela a relação que elas têm com essa produção de conhecimento, né? Não necessariamente está sendo levado em consideração o conteúdo das suas pesquisas, mas de fato a sua posição em Sim. relação ao conhecimento que está sendo ali desenvolvido, né? Então acho que para mim é muito interessante que pessoas que nunca estiveram sendo questionadas, né, enquanto sujeitos de conhecimento, se coloquem como se fossem porque uma pessoa, um trabalho específico ou um intelectual específico está sendo, né, questionado, criticado publicamente, assim, né? Quando eu acho que não é necessariamente isso que está sendo colocado, né? Eu acho que tem várias camadas, né, nesse aspecto aí. Não, eu fiquei pensando agora, você falando, né, que como não é visto, né, assim, é esperado, no caso você, né, como uma mulher negra, outros pesquisadores, pesquisadoras principalmente, né, é esperado que estude determinados assuntos, né, e aí também tem uma questão de estudar grupos up, né, eu vejo muito isso,
Na minha pesquisa, por exemplo, de doutorado, eu trabalhei com academia, né, com pesquisadores, principalmente com membros de comitês de ética, e quando eu ia entrevistar, sempre ficava, né, conversar ou entrevistar, eles sempre ficavam, não se viam mesmo assim como interlocutores de uma pesquisa, né, como objetos de uma pesquisa. E aí gerava todo um desconforto, né, assim, que é isso, né, porque a antropologia, ela só estuda índio, né? Só estuda comunidades quilombolas, né? Só estuda esses temas clássicos que já está no imaginário, numa representação, e realmente não se espera. Aí quando uma antropóloga, mulher negra, né, vai estudar policiais, acaba provocando esse desconforto, né? O incômodo. E a antropologia está aí para incomodar, não é isso mesmo? Eu acho que é isso que a Não, gente tem que fazer como antropólogas. eu tenho certeza. É, essa discussão, né, dessa, vamos chamar assim, de noção, né, Ai, justamente para explorar essa questão dessa polissemia, né, de poder ser visto tanto como uma categoria analítica, como uma categoria nativa, e aí nesse sentido os desdobramentos que isso tem em relação à própria construção política dos nossos interlocutores, né, porque eu também tenho analisado um pouco nesse sentido, de entender que muitas vezes eu vejo as pessoas criticando a categoria lugar de fala como se fosse algo de uma demarcação específica. Então, uma pessoa que ela é usuária de drogas, só ela poderia falar sobre drogas, assim como só ela tem lugar de fala, né? Como se uma pessoa que é proibicionista, por exemplo, não tivesse um lugar de fala, entre aspas, para falar sobre drogas. E não é esse, né? O caso é que uma pessoa proibicionista tem um lugar de fala muito determinado para falar sim, sobre drogas, por exemplo, né? Que é esse lugar de uma pessoa que é contrária, né? Ela é a favor, ou melhor, ela é favorável à proibição das drogas. Então, eu acho que tem também um entendimento e um uso instrumentalizado, né, que se faz dessas noções de como o lugar de fala enquanto uma categoria que ela é uma expressão, né, de certa maneira, de um regime de autoridade. Né? Então, tanto para deslegitimar quanto para justificar o seu sentimento de deslegitimação, usa-se a categoria lugar de fala como uma categoria de acusação. Né? Então, esse é o meu lugar, não é o seu, você não pode falar sobre isso, né? Que essa é um pouco a crítica que vem especialmente, né, de colegas de ciências sociais, para quando são enquadrados, vamos dizer assim, pelos militantes, né, pelo ativismo digital, mas, por outro lado, também... polícia digital. Pela polícia digital. A polícia do lugar de fala. Tem uma visão limitada de achar que só tem lugar de fala quem estaria justamente nessas posições não hegemônicas. E o conceito, né, tal como a de Jamila Ribeiro, que é importante de mencionar, ela é uma figura, né, dessa militância do feminismo negro, mas ela é uma intelectual, ela é uma filósofa, uma intelectual pública, inclusive, né, ela não é uma intelectual que está no campo, situada, trabalhando a partir do campo acadêmico, ela trabalha, né, nas redes sociais, nessa transposição, né, do conhecimento, a sintetização do conhecimento acadêmico para a sociedade mais ampla, de certa maneira, né? E ela é uma filósofa, né, que tem um trabalho nesse sentido. Ela, quando formula esse conceito de lugar de fala, né, no contexto em português, no contexto brasileiro, ela está justamente fazendo uma tradução não direta de um conceito da Patrícia Hill Collins, que é a teoria do standpoint, né? Standpoint theory, que é justamente o que seria uma teoria da posicionalidade, né? A teoria de uma posição, né? De uma marcação de uma posição. E é interessante porque ela propõe, então, essa dimensão do lugar de fala, que haveria também na França, algo que eu não saberia falar em francês, mas que seria próximo também a essa noção de lugar, né, de posição de fala, de speech, que ela, então, conjuga, né, essa contribuição da Patrícia Hill Collins com a contribuição de intelectuais franceses para poder propor aqui, então, esse conceito, né, de lugar de fala. E ela vai manipular, né, um livrinho que todo é super acessível, inclusive, contrariamente aos editores, ele está em PDF de graça na internet, porque também recentemente houve essa outra polêmica, né, desse regime de compartilhamento de livros, enfim.
ela vai articular, então, uma série de concepções que, para nós, das ciências sociais, são até mesmo clássicas, assim, né? Ela vai Sim. trazer, por exemplo, a contribuição do Foucault para falar da ordem do discurso, para a dimensão, né, da questão das narrativas e dos enunciados na produção, justamente, de relações de poder, né? E como isso está demarcado. Ela vai também manipular várias autoras feministas negras, não só a Patrícia Hill Collins, que eu já citei, como também a Bell Hooks, né? Então vai falar bastante dessa discussão, a própria Grata Quilomba, né? Que também é uma filósofa e também artista que faz uma grande crítica, né, dessa perspectiva. E aí eu acho que existe, então, essa limitação ali desse conceito, né, do lugar de fala, que está fundado ali, ou pelo menos está limitado nessa contribuição que a Djamila vai fazer e que vai justamente acionar essa perspectiva. Todos nós temos lugar de fala, e aí eu gosto de multiplicar e dizer que são lugares de fala, na verdade, né? Sim, lugares de fala. É apenas um lugar de fala único, né? Então, Inclusive, são esse é o nome lugares da live, né? Essa foi a provocação, então. Lugares de fala, né? E pontos de vista. pontos de lugares de fala. E um pouco Sim. essa dimensão, não é assim, o meu lugar de fala é o lugar de fala do outro, né? Assim, como se o meu lugar de fala, ou a minha posição de ver o mundo fosse uma posição fixa, né? E exatamente isso que não é, porque o que a gente aprende justamente pela antropologia é que a forma como o outro vê a gente também, né, é uma relação dialógica, né? Então não é algo Sim. estabilizado. Depende de quem é esse outro que vê e depende de quem é visto, né, nesse sentido. Então, também, né, a minha reflexão, né, de trazer justamente esses dois conceitos, né, teórico-metodológicos, né, nesse sentido, é muito mais para aproximar, porque eu acho que, por mais que estejam em matrizes assim, né, disciplinares diferentes, ou pontos de vista, né, da antropologia, da construção da teoria antropológica e lugares de fala da construção de uma teoria do feminismo negro, eu, como antropóloga, mulher negra, acho que tem muito mais rendimento quando a gente justamente trabalha elas, né, aproximadamente, do que despreza uma totalmente, porque tem sido usada numa militância digital, né, uma militância virtual, ou inclusive em processos de. Oi? Em processos Não, eu só ia ação perguntar assim, que política, né? Do que justamente. Travou um pouco ali. desculpa, eu não ouvi o que você falou por último, Flávia. Volta um pouquinho, por favor. Em qual Deu uma parte? travadinha, eu não te ouvi. Não, é que você falou que é um conceito que acaba sendo utilizado pela militância digital, né? E acaba esvaziando, pelo que eu estou entendendo, Uhum. esvazia a sua riqueza epistemológica, né? A sua riqueza metodológica e conceitual. Fica Eu reificado, na são verdade, coisas né? Reifica separadas. esse conceito. São coisas... A riqueza conceitual que nós, Uhum. antropólogas sociais, esperamos, não podemos esperar das pessoas que estão usando ela para justamente enquadrar ou para poder demarcar, explicitar certas violências que são recorrentes, entendeu? O que a gente faz do conceito é diferente do que as pessoas no uso, né, desse conceito. E eu acho que é aí que é interessante para a gente, em vez de justamente Sim, se sim. sentir acusado e cair nessa categoria da acusação, é justamente de separar o que é conceito analítico, o que é rendimento para a gente, inclusive usar isso para poder refletir sobre como as pessoas estão usando essa categoria de lugar de fala nas redes sociais. Ao Dá uma invés pesquisa isso aí, inclusive, olha só, né? de Como várias pesquisas, exatamente, né? Como as pessoas, como diferentes militâncias, né, de diferentes setores estão usando o lugar de fala, né? Como é que ele está sendo instrumentalizado, enfim, usado, significado, né? E porque, assim, eu acho que vão ter situações de uma posição, de uma certa eixo, vamos dizer assim, mais ideológico à esquerda, que usa explicitamente essa noção de lugar de fala, justamente para poder posicionar, né, e explicitar certas hierarquizações das relações, mas isso também não quer dizer que isso não está sendo usado por pessoas de outras Sim, vertentes. sim. A questão é explicitação, né? A questão é exatamente usá-lo enquanto um instrumento ou usar isso, né, inclusive como categoria de acusação, ou usar isso como fato dado, porque a sua posição enquanto sujeito de poder nunca foi de fato questionada ou deslegitimada
ou estruturalmente afetada. Né? Então, é muito comum, né, nas redes sociais, especialmente na rede que já pesquisas da galera de redes sociais, é a mais tóxica, que é justamente o Twitter, né? E tem várias pesquisas que vão demonstrar como perfis de mulheres negras são os mais agredidos, os que sofrem mais agressões verbais, violações. Eu mesma já tive uma situação bizarra dessas, recebi até ameaça de morte por coisas assim, por internet, né? Coisa de nada, besteira. Nossa, mãe. Assim, eu sei onde você mora, eu sei onde você trabalha, eu sei o que você faz, porque eu fiz um comentário besta, assim, sabe? Então isso é muito comum. É uma rede, você não pode fazer nenhuma piada, né? Porque é uma rede muito tóxica, porque as pessoas usam, né, esse canal ali de alguma maneira muito esquisita, mas é realmente muito evidente que existe também uma reação a certos tipos, não de conteúdos, né? Não de ideias, mas de enunciadores de ideias. Então, uma mesma frase, uma mesma parágrafo, ele vai ser enunciado por uma pessoa A, uma pessoa B, ou a mesma pessoa se representando de uma maneira diferente, e isso vai ganhar sentido, vai ser interpretado Sim. diferente. Então, acho que também essa categoria, né, lugar de fala, eu acho que ela vem um pouco também dar uma certa autonomia para quem está produzindo os enunciados, de definir como ela quer ser vista. E por isso também que eu, né, pensei nessa questão de pontos de vista e lugares de fala. Porque, de certa maneira, eu acho que essa noção de lugar de fala, ela não está falando de representação. Outro dia, uma colega, Eu ia até perguntar isso, né? Qual a diferença de lugar de fala e representação? Porque eu vejo que tem aí uma tradução, né? Uma mistura, uma confusão, lembrei a palavra, tô tentando lembrar. Uma confusão, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso mesmo. Eu ia falar no momento. Tem um borra nisso, uma confusão. A Jânia Diógenes, né, que é lá do AFC, da Federal do Ceará, do Departamento de Antropologia. Qual o nome, Flávia? A Jânia Perla Aquino, da Federal do Ceará. Ela é antropóloga, né, colega que trabalha com crime e tudo mais. E ela fez um post no Facebook super interessante sobre isso, né, no contexto da polêmica com a Lilia Schwartz, que eu concordo super com ela, porque ela ficou, assim, ela chamou a atenção de como que colegas, né, da antropologia estavam incomodados com o uso da noção lugar de fala. E é como eu estou falando aqui, né? Como eu tenho colocado, né? Quando me perguntam sobre isso, às vezes também nem precisa me perguntar, eu falo, gente, mas é ao contrário. Não está colocando em jogo o que a gente faz. Se há uma disciplina que entende e está, inclusive, produzindo conhecimento para poder discutir isso, é a antropologia. A gente está há quantas décadas querendo reforçar a situacionalidade, a localização, né? A dimensão poética e política das posições, né? Da forma como as pessoas se colocam no mundo, né? De que tem elementos que são estruturalmente construídos, mas também tem a dimensão da interação, né, da face a face. E aí a Jânia, ela vai falar sobre isso. Não é representação, não é uma questão de visão de mundo, de mentalidade. É, na verdade, uma questão da corporificação de representações do outro sobre o sujeito. Né? É uma forma de demarcar esse enunciado para explicitar, né, para negritar justamente essa questão do que seria esse rompimento com o monopólio da perspectiva. Que não existe apenas, né? É justamente discutir essa noção da universalidade do ser, da ontologia de um conhecimento desse ser humano universal. É isso que essas noções estão questionando, entendeu? Isso, enfim, na minha leitura, né, assim, e pensar justamente o que eu consigo, né, assim, articular justamente, porque eu acho que uma não encapsula a outra, né? Agora que tem lugar de fala, acabou o conhecimento científico, acabou a antropologia, porque agora é tudo etnografia. Tem gente que acha isso, né? Então, eu fico meio nessa linha. Eu acho que não é representação, não é uma questão da mentalidade. É justamente aquilo que tenta, de certa maneira, silenciar. E aí, quando as pessoas questionam, né, reivindicam esse seu lugar de fala, é justamente falar, olha só, rapidinho aí. Já falou um monte aí, 200 anos falando. Deixa eu falar rapidinho agora um pouquinho. Escuta.
escuta, o lugar de fala, ele prescinde de uma posição de um outro para escutar, porque não adianta também você ficar falando sem ninguém te ouvir. Então, o Sim. lugar de fala é um chamado para uma escuta que seja ativa, né? Numa dimensão nesse sentido, assim, também. E eu acho que é esse papel que a antropologia faz. Eu acho que o estranhamento de algumas antropólogas e antropólogos com esse conceito vem justamente disso, né? Porque acho que já tornou o senso comum da antropologia, vamos dizer assim, né? Toda essa problematização, essa localização do saber, essa localização do seu interlocutor, da sua interlocutora, e também dessa coisa da antropologia implicada, né? Que você, à medida que você faz o campo, que você se coloca, né, na construção de um saber antropológico, você está implicado com isso, né? Porque o conhecimento vem justamente daquela interseçãozinha, né? Eu sempre, quando dou aula, falo isso, né? Aqui está o interlocutor, aqui, né? A gente, a antropóloga, e que nós somos formadas, né, por uma série de redes conceituais, né? A gente vai para o campo com essas ferramentas, né, metodológicas e teóricas, e aí dessa interseção, né, da conversa com o outro, né, que é justamente, né, essa interação dialógica que vai nascer o conhecimento. Acho que por isso esse estranhamento, né, porque já está ali no senso comum da antropologia que o conhecimento antropológico já é definido, né, como, quer dizer, já parte desse pressuposto, né, de que o outro, a posição do outro tem que ser levada em consideração, porque senão não há conhecimento, assim, não tem, né? Sim, sim, Se não reconhece o outro como digno, como competente, né, que tem uma capacidade crítica de enxergar o mundo, de ver o mundo, de ler o mundo, de compreender o mundo, né, então não tem antropologia, não tem conhecimento antropológico. Acho que o estranhamento e o incômodo de algumas antropólogas e antropólogos é justamente de não entender também de onde vem, né? Assim, agora está um pouco mais claro, mais claro para mim sobre de onde vem, né, esse lugar de fala, né? e acho que você está colocando, né, justamente essa perspectiva, né, essa noção que a gente trabalha do encontro, né? Então, Sim, do encontro etnográfico. e é esse encontro é que também, por um lado, ele ajuda, né? Ele é a situação, né? O recorte do tempo e do espaço que permite essa construção desse conhecimento, né? Que interessa a nós e interessa e temos a sorte, né, de acessar pessoas que entendem isso e que são generosas com a gente para compartilhar também, né, da vida delas, da Sim, perspectiva sim. Estão sobre o mundo. dispondo do seu tempo, enfim, da sua vida para contribuir, para conversar, né, para construir alguma coisa, assim, realmente. Mas é também E- nesse encontro é que essas posições de autoridade são estabelecidas, né? sim, Porque tem sim. uma leitura aí que eu acho que é um pouco aí é instrumentalizada do nosso lado da disciplina da antropologia, é que achar que esse outro sempre vai ser aquele exótico, aquele Ah, sujeito totalmente diferente de você, né? Então, sim, sim. nesse sentido, né, você tem que procurar aquele que é totalmente oposto àquilo que você é. E a gente também sabe, né, a teoria antropológica nos ensina isso, que essa dimensão dessa alteridade, ela é justamente estabelecida e produzida no encontro etnográfico, né, nesse momento da Sim, interação. Porque justamente essa diferença, ela não é algo que está estabelecido a priori apenas, porque muitas das vezes, inclusive, você se encontra, né, vai lidar com pessoas que são de posições sociais, de territórios, de crenças, né, de visões de mundo muito distintas da sua, mas que você vai justamente também fazer esse trabalho de produção, né, de aproximações, né, de conhecer afinidades, e porque a gente sim. entende que a construção, né, dessa diferença, ela é esse processo, né, de construção do outro, assim, né? Não é algo que ele é dado, que ele é óbvio. Ele tem Não. só de acontecer justamente na interação, né? Na relação com o outro. E é um exercício muito difícil, né? Assim, fazer antropologia é um negócio que dá trabalho. Porque, Ah, ainda mais quando, né? Mesmo quando se estuda o outro, né? Aquele outro completamente diferente, como você falou, e o exótico, e mesmo quando a gente estuda nós mesmos, né? Que quando a gente estuda academia, pesquisadores, enfim, professores, é muito mais. O exercício, né? Demanda um exercício de estranhamento que realmente coloca
tem que colocar todas essas diferentes posições, inclusive nós mesmos, né? Que aí eu acho que vem também o ganho também um ponto da antropologia. Eu sempre defendo a antropologia, que é justamente, né, na medida que você constrói esse conhecimento, que você leva em consideração o outro, né, e conforma, né, essas diferenças e aciona também, né, leva em consideração essa diferença, que também a gente sai mudado desse campo, dessa relação dialógica, né, dessa interação. Então, mesmo que seja para ruim ou para mal, assim, o campo afeta, né, isso aí nós sabemos que produz emoções, enfim, qualquer tipo de emoção, seja ela um asco, né, aquela coisa assim, tô lidando com coisas que, enfim, que eu teria meio medo, vamos dizer assim. Também tem outro lado da emoção, que seria, não sei, a empatia nesse Empatia. sentido de... Oi? Não Empatia. ouvi. Empatia. Sim, então é um exercício que demanda, é um exercício complicado mesmo, né? De você se colocar sob perspectiva, porque na medida que você faz o campo, você não só coloca o outro como, né, sob perspectiva, mas também a nós mesmos, né? E aí esse duplo, né, esse duplo processo, né? Esse duplo movimento da antropologia que acho que dificulta justamente outras ciências, né, que não conhecem a antropologia, entender como é que esse conhecimento ele é conformado, né? Eu acho que principalmente nós mesmos, Uli. É, Porque essa dimensão reflexiva, né, do que a gente faz, como a gente se relaciona com os outros, e essa responsabilidade que eu acho que a gente tem nessa interação, sim. cuja a finalidade é a produção de conhecimento, ela está muito voltada para a própria disciplina, né? Então, eu acho que existe existem consequências, né, e formas justamente de ver, lidar e pensar que afetam muito as nós mesmos, porque nós mesmos não só como sujeitos, né, individualmente falando, mas nós mesmos a disciplina, porque é a partir da Sim, relação com esse, a partir das nossas pesquisas de campo, é a partir da etnografia que a gente transforma e, entre aspas, avança a própria antropologia. A antropologia ela só vai modificar, ela só vai criar, né, novos conceitos, novas teorias, quando ela aceita e interpreta e entende, descreve aquilo que a gente vê e aprende no mundo. Então, eu e acho que diz- a gente tem muito mais essa dimensão, essa disponibilidade para transformação e para esse incômodo constante dessa inadequação latente do que a gente naquela interação com as pessoas com quem a gente faz pesquisa. Né? Porque também isso, a gente faz pesquisa com as pessoas, mas a gente não vai para fazer pesquisa para mudar essas pessoas. não, Então a gente não até quer interferir, né, afetar, mas a gente vai para se transformar. Porque a gente vai lá sim. para aprender com elas, né? Então, eu E a acho que gente também aprende. E se não escuta, né? Não tem, como você falou, uma escutativa, não vai aprender e não vai ter etnografia, né? Que a etnografia justamente vem dessa fusão aí, desse encontro etnográfico. E se não escuta, não ouve, vai ter e aí etnografia, pode até ter, mas vai ter uma etnografia muito ruim, acredito eu. Pois é, e aí eu acho que uma outra dimensão que é mais interna à disciplina, as ciências sociais como um todo e a antropologia, Lembrei que eu falar. que é essa dimensão de escutar a quem na disciplina. Porque a gente trabalha, a gente, né, é uma Sim, se conhecimento, fecha. mas eu acho que existem, né, aqueles autores, aquelas pessoas intelectuais que são hegemonicamente vistos como legítimos para influenciarem a própria disciplina. Só que justamente por esse potencial né, que eu estava mencionando, da transformação da própria disciplina a partir das etnografias, eu sempre acho que o mais interessante são os trabalhos dos pesquisadores mais jovens. Se a Sim, antropologia é, como eu acredito, a vanguarda do conhecimento das ciências sociais, a vanguarda da vanguarda são as pessoas que estão defendendo a tese de doutorado. Não é o cara que sim. está há 30, 50 anos escrevendo. Não é. São os jovens doutores. São as pessoas que estão terminando as teses, que acabaram de defender a tese. Sabe? E aí eu acho que Inclusive tem texto, né? Vão ter. Ui, desculpa, fala de novo, Flávia. falar. Não, pode falar. Não, que eu acho que é nacional da resistência dessa, por exemplo, dessa potencialidade dessa noção lugar de fala.
Eu acho que existe aí uma Sim. questão nesse sentido, ainda mais porque o mercado acadêmico oficial ele é muito rigoroso e muito competitivo e muito excludente, né? E aí eu acho que existe um certo, de certa maneira, às vezes, uma posição que ela reivindica, tá me ouvindo? Tá travando, Sim, né? estava cortado e eu ia fazer um comentário rapidinho, só Tá. porque não sei por que os comentários não estão aparecendo para mim. Então, se você tiver, acho que e teve perguntas que eu vi aparecendo, mas eles somem, tá? Não tá aparecendo para mim e teve pergunta, acho que Ah, eu duas vejo perguntas. Você da consegue ver? Eu não estou Lucia. conseguindo Oi, ver as Lucia. perguntas. Concordo com que o estranhamento dos antropólogos possa vir de achar que já faz isso, que você estava falando, né, Uli? Mas porque o incômodo com a reivindicação dessa categoria por nossos interlocutores? Oi, Dandara. Só aparece Deixa eu aqui ver o você. último comentário para mim. Aí quando eu vou rolar, não aparece mais nada, some. Mas você tá falando do. Peraí, É a desculpa. Você categoria, tá... né? Tem mais perguntas? Pode ler. Não, é só essa que a Lucia fez, né? Concordo com que o estranhamento dos antropólogos possa vir de achar que já faz isso, mas porque é incômodo com a reivindicação dessa categoria por nossos interlocutores. Eu acho, Lu, que tem assim uma dimensão de que quais são os seus interlocutores diretos, né? Então, os indivíduos com quem faz pesquisa, e acho que cabe a nós que temos, né, interlocutoras, sobretudo, que acionam essa noção de lugar de fala publicamente para marcar sua posição política, né, de ver o mundo, mas acho que também tem essas pessoas cujos interlocutores diretos não acionam. Então, seria algo assim muito geral, né? Como uma noção muito ampla e pouco referenciada sobre a posição específica dessas pessoas que usam a noção lugar de fala para enunciar a sua posição no mundo, né? Isso porque, né, tanto a Lucia quanto Isso, eu, né, pesquisa com movimentos sociais, né, de familiares, na defesa dos direitos e denúncia da violência, é muito comum a gente, né, sobretudo em falas públicas dessas pessoas, né, seminários, protestos, atos, né, demandas por direitos, elas marcarem essa posição nesse lugar de fala, né? Então, meu lugar de fala é de uma mulher negra, favelada, mãe de jovem, né? Então, é muito recorrente uhum. esse uso, né? E eu justamente entendo, né, a partir com essas mulheres, com essas pessoas, por isso, né, desse interesse nessa potência dessa noção, né? Mas eu acho que existe aí uma, uma, uma relação de forma de ver esse outro também, né? Fala aí, pode falar. Sim, eu acho que com uma falta, uma invisibilização mesmo, assim, né? Porque, por exemplo, tem o que a gente vê aí. Eu trabalhei no mestrado com conflitos ambientais, né, em comunidades de pescadores. Muitos iam para reunião, audiência pública na LERJ com um livrinho do que é justiça ambiental para Henrique Serraldi, sabe? Então é tomar também essas pessoas como produtoras de conhecimento também, né? Acho que é isso. É outro tipo de conhecimento, né? Mas é um conhecimento. E aí, nessa coisa de simetrizar, né? A discussão, inclusive, que leva ao negacionismo científico, enfim, eu fico viajando com isso porque se você leva em consideração que todos os saberes são localizados, todos os saberes são simétricos, né? Eles também estão produzindo conhecimento, também estão utilizando de um vocabulário acadêmico, né? E eu acho que entender essa capacidade, tomá-los, né, como atores que têm uma capacidade crítica de enxergar o mundo, né? Isso aí, a sociologia pragmática trabalha muito sobre essa perspectiva. Então, é entender como eles estão interpretando esse mundo, a partir de que moralidades, né? Que a partir de que gramáticas. Acho que a ideia justamente é essa. E ainda tem antropólogos, de fato, que não conseguem enxergar o outro como um competente, né? Como uma pessoa competente para estar construindo conhecimento, enfim, compreendendo o mundo de outra forma, e de formas, inclusive, muito parecidas com a nossa. Então, é difícil. Você fala isso, né, pensando na pergunta da Lucia, nisso que você está falando, eu fico pensando realmente num espelhamento ao contrário dessa dimensão, né? Um pesquisador, um cientista dizendo para uma pessoa, né, o que vai demandar os seus direitos, que nem nesse caso que você mencionou, dizer, esse não é o seu lugar de fala, o cientista que sou eu. Eu que sou o antropólogo, é o meu lugar de fala, eu que faço isso. Porque
isso, assim, né, existe também, eu acho que tem essa chave que a Djamila coloca no livro, que as pessoas que têm usado essa categoria dessa maneira analítica têm colocado, que é o debate, né, da própria discussão né, da filosofia da ciência, né, pensando nesse Sim, que você falou, que é a discussão de poder. A gente não pode deixar de levar em consideração que, por mais que na perspectiva, né, no momento atual, né, de deslegitimação da ciência, de fragilização dos nossos meios de trabalho e de que, especialmente das ciências sociais, são disciplinas que recorrentemente são alvo de críticas e deslegitimação, inclusive enquanto produtoras de conhecimento, a gente não pode deixar de levar em consideração que, em muitos contextos de pesquisa, nós somos vistos como sujeitos de poder. A ação sim, da locução da pesquisa, onde a finalidade, né, é a produção de artigos, de dissertações, de teses, de trabalhos acadêmicos, existe ali um jogo de forças de poder. Né? Existe ali uma relação que, em algum momento, em alguma situação, em uma forma específica de compreensão, a gente também, né, é esse detentor de um certo poder nesse sentido, né? Então, acho que também quando interlocutores acionam a legitimidade da sua perspectiva no mundo para nós, diante de nós, eles também estão querendo, de certa maneira, questionar quem tem os limites de definir essa relação política, né? Então, eu acho que também tem um aspecto nesse sentido, e por isso que, como eu mencionei, né, eu acho que esse conceito barra noção, né, conceito analítico e nativo lugar de fala, ele também é muito produtivo para pensar a dimensão do papel político da própria etnografia, sim, né? Do sim. que serve o nosso trabalho, de qual a finalidade do nosso trabalho. Eu acho que tem esse papel do incômodo, né? E desse incômodo que é para a gente e também para certas posições hegemônicas. Acho que em certos casos, né? Pensando até que você mencionou da discussão da Laura Neider, que recentemente foi traduzido, né? Saiu na política É. recentemente esse artigo importantíssimo em português, né? Finalmente a gente pode usar o curso de graduação, porque está traduzido agora, que é bem pensar nessa relação de fazer pesquisa com esses sujeitos que não se questionam no seu lugar de poder também, né? Ou Sim, não tão vulneráveis, que nem você falou dos seus interlocutores da tese, né? Não estão refletindo eles mesmos sobre essa posição estabilizada de serem sujeitos é produtores de sensacional isso. todo. A gente que é da antropologia o tempo todo está incomodado, né? Porque a gente está sempre tentando, pelo menos deveria estar, que o antropólogo que não está incomodado está errado, né? Se não está incomodado, não deixou a antropologia na Exatamente. E incomoda muito, né? Porque eu estava até comentando, teve alguma live que eu comentei isso, que tem uma autora que vai falar que antropologia, eu não lembro agora o nome dela, mas é um tricotar de segredos, né? É vista como um tricotar de segredos, não que ela seja um tricotar de segredos, mas é justamente para evidenciar uma. A gente evidencia, eu acho que um dos papéis, né, da antropologia é justamente tornar explícito. Eu não lembro quem era. Mas achei interessante, não como um tricotado de segredo, porque a gente não trabalha com segredos, né? Justamente a gente está evidenciando e tirando, né? Algumas. Não é a Cláudia Fonseca, né? Não, ela é dos Estados Unidos, eu não lembro, não. Mas é um texto que está na coletânea que tem a Annelise Willis e a. É uma outra. É um dossiê de 2005, eu acho, 2006. Eu acho interessantíssimo. Que é um dossiê discutindo justamente sobre o papel da antropologia e sobre ética do trabalho antropológico, né? E o porquê de ter essa difícil regulação, de ser vista, né, como uma ciência incontrolável. Justamente porque não tem esse limite muito definido, né? Eu acho isso muito interessante, assim, para como que a antropologia ela é vista como uma ciência incômoda e tem que ser, né? E justamente essa. Acho que é um dos papéis da antropologia, papel ético, inclusive, é justamente incomodar. É justamente colocar a sua perspectiva, evidenciar, enfatizar, enfim, todas essas coisas, desnudar, né? Desnudar uma série de realidades que a gente quer dizer, muitas pessoas não param para pensar ou é dada como fato, né? Como dado. Então, acho que é um dos papéis aí da antropologia, pensando um pouco no que você falou, né?
Que é, Sim, pensando na antropologia implicada mesmo. Que é isso, né? Não necessariamente transformar, porque isso não tá. Realmente a gente não tem esse poder de transformação, né? Algumas pessoas queriam ter, claro. Mas é de justamente contribuir, né? Com essa explicitação, né? sim, eu Eu ia não falar sei isso. se. No meu caso, se fosse com os policiais, e agora, né, nos últimos anos, também com movimento social, né, com pessoas que estão na demanda, nos processos de luta por demanda por direitos, não, eu acho que não tem muito essa perspectiva de segredos. Por motivos diferentes, em ambos os casos, eu fui introduzida, apresentada a coisas que são sigilosas, secretas, e que, em alguns casos, Sim. pelo que os meus interlocutoras me disseram, só eu fui quase uma confidente. Tem coisas que eu vi e que eu ouvi e que eu lia que pouquíssimas pessoas sabiam. E que, dependendo de mim, pouquíssimas pessoas continuam sabendo. Porque justamente esses segredos, da minha parte, se mantêm guardados. Inclusive, toda a Não, descrição. não. Enfim, Não são, eu que não quis dizer segredos, mas são coisas que são tidas como não são segredos para os interlocutores. Mas, por exemplo, as práticas da polícia, né, que você descreve, que o Kant descreve, que a Lucia descreve, enfim, tá sendo colocada, está sendo descrita, né? Está sendo etnografada, enfim. assim, Então, exato, mas foi aí nessa perspectiva, não de explicitar aquilo que o seu interlocutor, interlocutora te conta como uma confidência. é Que porque aí essas também é a coisas. negociação, é a sua negociação com o interlocutor, se ele vai se sentir confortável ou não daquilo estar no texto, enfim, isso aí é a negociação de cada pesquisadora com os seus interlocutores também, né? Não, porque assim, as práticas que são, no meu caso, né, descritas, ou os discursos que são utilizados por mim como parte da etnografia, são coisas que são é, explicitadas, né? E nesse Sim, sentido, há isso. também Uhum. práticas da rotina policial, ou há histórias e narrativas da história dessas pessoas de vida, né, da história de vida dessas pessoas que estão nos processos de demanda por direito, que são não são públicos ou não são explicitados, assim. E sempre foi uma relação de que, para mim, nunca interessou, né, do ponto de vista da pesquisa, saber aquilo que eles não quisessem que fosse público, porque eu acho que a questão não é essa Sim, relação do que é público ou do que é secreto, do que pode ser levado para pesquisa ou do que é sigiloso, especialmente no caso da pesquisa na DH, que é uma investigação em andamento, né? Então, que tinha coisas ali que as temporalidades não é simplesmente alterar o nome das pessoas, né? Não é essa a questão. Mas realmente não, é. essa relação É, é um, de que pode parecer para essas pessoas super importante, porque de fato para elas é um segredo guardado, é uma coisa que elas têm ou vergonha, ou elas têm muito preso, ou elas têm algo que elas não querem que ninguém saiba, mas em geral isso não interessa para gente. O que interessa sim, é aquilo que elas nem estão prestando atenção, que elas fazem de forma tão é exatamente isso. Eu recorrente, não sei se eu fui cotidiana. clara, mas foi nesse sentido que eu quis, que eu quis, mas eu acho que eu não consegui me explicar direito. Foi justamente esse, assim, de coisas que Mas são corriqueiras e a gente coloca sob descrição. é Oi? mais o segredo, isso aí é mais o segredo dos antropólogos do que da antropologia. Porque é justamente mais a gente que fica fazendo pesquisa. Outro dia, eu vejo as pessoas falando assim: quando as coisas começarem a ficar repetitivas, acabou o campo. Eu acho o contrário. Quando as coisas começarem a ficar repetitivas, aí que deu certo o seu campo, aí que você tem o campo. Não, sim. Mas, assim, acho que isso é o segredo da antropologia, né? Eu acho que pra gente isso que dos antropólogos, assim, no sentido de que justamente essa dimensão artesanal, né, da forma como a gente trabalha, que ela é realmente a atenção, o cuidado, o interesse naquilo que é o senso comum daquelas pessoas com quem a gente pesquisa. Sim, é Aquilo que é exatamente isso. social, aquilo que não é tratado como sensacional. Veja isso, porque isso é incrível. Não, eu não quero saber desse incrível. Eu quero saber daquilo que você não dá atenção.
porque é isso que me interessa, sabe? Eu acho que também tem uma relação que aí é mais indo, né, para a noção de ponto de vista, que eu acho que para fortalecer justamente essa dimensão desse ponto de vista da antropologia sobre essa relação com esses outros que a gente interage, né? Sujeito de conhecimento que a gente acessa na pesquisa, justamente para nos colocarmos e nos qualificarmos também como produtores de conhecimento, né? Porque se não fosse essa posição deles com a gente não seria, que é um pouco essa dimensão que caracteriza a perspectiva da antropologia, né? E justamente isso que é o óbvio para os nossos interlocutores. E que é muitas vezes Sim. tão óbvio que eles não precisam enunciar nem mesmo a partir de um lugar de fala específico. Sim, Porque isso é muito bom, que eu lembro de uma vez que eu tava fazendo entrevista com um membro de um comitê, ele é psicólogo, e aí eu comecei, fiz perguntas muito para eles óbvias, assim. E aí eu fui perguntando, assim, mas, por exemplo, essa sua pesquisa aqui não precisaria passar por um comitê de ética, porque é uma entrevista muito jornalística. Eu fiquei assim, achei engraçado, né? Porque eu tava perguntando coisas que para ele era óbvio, né? Eu assim, o que é ética para você? Né? O que é pesquisa para você? E aí ele ficou assim, mas que porra é essa que tá acontecendo? Que porra é essa que tá acontecendo aqui? Enfim, aí acho interessante que é justamente isso, né? A gente tá procurando justamente as obviedades, né? Para eles, no caso, né? Acho isso, exatamente isso. Eu queria falar isso, mas eu não consegui. Acho que você falou muito bem. Muito obrigada. é isso. Olha, eu Sabe? acho que a gente só tem 3 minutos ou 4 por aí. O Fábio fez uma pergunta aqui, e aí a gente termina com essa. Então, partindo do ponto de vista que nos compomos no plural, não poderíamos pensar na coexistência de muitos lugares de fala no interior do nosso processo de reconhecimento? Sim, com certeza. Por isso que eu né, tentei destacar essa dimensão dos lugares de fala, né? E eu acho que existe uma relação aí dessa dimensão que mistura identidade, representação e visão de mundo e também um pouco experiência subjetiva, porque a gente entende que são coisas diferentes, né? São inclusive matrizes Sim. conceituais diferentes, que elas singularizam essa noção de lugar de fala, né? Então, às vezes, a gente isso agora já aconteceu comigo recorrentemente de fazerem convites para mim de palestra, coisa assim. Eu falo, não, mas eu não posso, não vou, não quero, enfim, não interessa. E a pessoa, não, mas você como mulher negra, opa, isso aí é meu, eu que tenho que falar isso, você não pode me agora sim, então eu vou aceitar teu convite, né? Porque eu sou mulher negra, então, sabe? Então, eu acho que tem uma coisa. Ah, não, porque você, como mulher negra, seria muito importante para nossa mesa, para nossa não sei o quê. Meu irmão, não quero saber, entendeu? Eu que sei que eu sou mulher, e quando eu sou mulher e quando não sou, eu que eu sei que sou negra, e quando eu sou, não sou, e não interessa para ninguém, tá ligado? Tipo, as pessoas também. Justamente esse espelhamento ao contrário, de que fica se acionando muito isso como uma dimensão de identidade, e aí isso se vira contra as pessoas que são justamente posições não hegemônicas, entendeu? Porque ninguém vai Sim, chegar e sim. valorizar certas posições porque você está numa posição estabelecida e porque você tem nome e sobrenome. E seu nome e sobrenome não é só teu, é da tua empresa também, entendeu? É do seu sócio, é do seu marido, é de não sei quem. Quando você não é reconhecido enquanto esse sujeito, né, de nome e sobrenome, como as pessoas leem um texto seu, nem sabem que foi você que escreveu, por exemplo, Isso foi sensacional. aí você fica uma mulher negra generalizando, genérica, entendeu? E Sim. eu, né, na verdade, tenho muita resistência de me colocar nessa posição. Essencializa, né? Acaba reificando uma identidade. Fala de novo, Fábio, desculpa. Não, todas as vezes vão usar isso como, olha, estou te reconhecendo, né? Olha, estou valorizando a sua Sim. identidade. Me não entendem justamente que isso não é uma questão individual, isso é uma questão de um certo tipo de construção política, né? Que não necessariamente tem a ver com os indivíduos, com as subjetividades e com a forma como as pessoas querem. Sobretudo nós que somos pesquisadoras, produtoras de conhecimento, professoras, autoras, né? Então, eu acho que tem também uma relação nesse sentido, desses, né, como o Fábio chama a atenção, desses lugares de fala que são múltiplos, porque os próprios enunciados são diversos, né? E como a gente Sim. estava conversando,
são acionados na interação, nesses encontros. E não adianta esses processos de rotulação do outro para esse que é facilmente definível. Não, e rotula, encaixa e fechou ali naquele quadradinho e tá ali fechado, né? Esquece que a identidade é contextual. Então, por exemplo, eu sou mulher, mas em vários contextos eu me identifico também como suburbana, né? Sou de Nova Iguaçu, então eu tenho uma identidade forte em alguns ambientes que eu aciono. Então, é contextual, né? Muitas pessoas esquecem dessa dimensão da identidade, né? Que ela é processual, justamente ela vai ser construída a partir do outro e a partir do contexto. Temos 10 segundos. Flávia, muito obrigada por participar aqui do Antropopapo. Obrigada a todos que nos assistiram.